Oi, meu nome é Matheus, seja muito bem-vindo ao Resumetec. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco de biologia. A gente vai falar sobre relações ecológicas. Bom, relações ecológicas. Basicamente aqui a gente tem, fazendo uma análise geral desse termo aqui, a gente pode definir ecologia basicamente como a interação dos seres vivos com o espaço, certo? E essas relações ecológicas são basicamente quando outros seres vivos interagem com outros seres vivos. Mais ou menos isso, certo? Não peguei definição exata, eu posso colocar aqui nos comentários, eu posso colocar uma definição exata do que é ecologia, mas basicamente é isso que você precisa ter uma noção sobre as relações ecológicas. Então vamos lá. Nas relações ecológicas a gente tem as relações intraespecíficas e as interespecíficas. Qual a diferença entre elas? Beleza. Intra, esse prefixo aqui, ó, intra, e aqui inter. Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem associar. Inter, vamos lá. As intraespecíficas são fechadas entre, vamos pensar em intranet. Você já ouviu falar desse termo, intranet? Normalmente é uma conexão que existe nos computadores de uma empresa. Então, como é intra, como é entre, só neste local, como é fechado, a gente chama aqui as relações entre as mesmas espécies de intraespecíficas, certo? E as relações interespecíficas, internet também, que já é uma rede global que envolve diversos tipos de computadores. Eu acho que foi essa analogia mais inteligente que eu arrumei na minha cabeça, enfim. Então, as relações interespecíficas são com espécies diferentes. Beleza. Relações harmônicas e desarmônicas. Também é outra diferença que envolve essas relações. Então, a relação harmônica é quando existe a harmonia, basicamente. Então, só existe uma relação harmônica quando ninguém se prejudica nessa relação. Quando alguém se dá bem ou ninguém se dá bem, mas ninguém se prejudica, certo? Nenhuma das espécies envolvidas se prejudica. Ao contrário da desarmônica, que pelo menos uma das espécies é prejudicada, certo? Então aqui a gente já vai partir para as relações harmônicas. Primeiro as vamos lá. Primeiro as relações harmônicas intraespecíficas, beleza? Então aqui a primeira que a gente tem é a sociedade. A sociedade é um conjunto de indivíduos da mesma espécie onde ocorre a divisão de trabalho. Aqui eu usei o sinalzinho porque eu não queria usar pedaço inteiro da lousa, eu queria poupar a lousa, mas aqui é a divisão de trabalho e sempre para o bem do grupo no geral. Então a sociedade é quando ocorre uma divisão de trabalho para que no final o grupo se dê bem, beleza? Isso era o que tinha que acontecer na sociedade humana em geral. Não acontece, mas essa é a teoria do que devia acontecer. Aqui, um exemplo que a gente tem, dois na verdade, né? Abelhas e formigas. A gente sabe que, principalmente as formigas, eu vou usar como exemplo, as formigas, elas não se importam com a individualidade e sempre é pelo bem do grupo. Então, às vezes, a gente vê formigas agindo em grupos muito grandes pelo bem da sociedade. Beleza? Ok. Aqui a gente tem a colônia. Aliás, a gente vê aqui que as abelhas vivem em sociedade e não em colônia. Então fica aí só a curiosidade. A colônia já ela é diferente, porque tem uma ligação anatômica entre elas. Como que funciona isso aí? Vamos pensar num coral. Em alguns corais, né? Vamos pensar que eles estão ligados fisicamente, anatomicamente. Eles são ligados porque eles são da mesma espécie, mas eles também estão grudados, eles estão colados, entre aspas, certo? Então, aqui tem uma ligação anatômica, sem divisão de trabalho, certo? Porque também visa o bem do grupo, mas como eles estão ligados anatomicamente, não tem como ocorrer essa divisão de trabalho neste tipo de colônia, que é o geral, enfim. Tem aqui a união, então essas espécies, essas colônias, elas têm sempre uma união, um conjunto muito forte entre essas espécies. E aqui os exemplos mais didáticos que eu arrumei foram os corais e as algas. As algas sempre estão em uns conjuntos muito grandes, além dos corais que também vivem em conjuntos muito grandes. Aqui a gente viu as relações harmônicas intraespecíficas. Então vamos ver um pouco das interespecíficas. Continuando a falar sobre relações ecológicas, agora a gente vai falar um pouco sobre as relações harmônicas interespecíficas, ou seja, entre
espécies diferentes, beleza? Então aqui a gente tem o mutualismo. O mutualismo, eu coloquei esses dois sinalzinhos de mais e mais, porque quer dizer que os dois ganham. Então, por exemplo, quando tiver o mais, é porque está ganhando. Quando tiver esse círculo aqui, é porque é neutralidade. Quando tiver esse menos aqui, é porque alguém está perdendo. Então aqui tem dois mais, a gente tem aqui que os dois ganham. Então o mutualismo é uma relação de dependência, é uma relação obrigatória. Isso quer dizer que os dois, as duas espécies, os dois organismos, eles dependem um do outro para sobreviver. Então aqui a gente tem um exemplo, algas e fungos. Um depende do outro para sobreviver, porque as algas e os fungos, eles têm basicamente uma formação bem parecida. Um depende do outro para alimento, um depende do outro para sobrevivência. Então, o mutualismo, ele envolve essas duas espécies, as duas espécies ganham, beleza? A gente vem aqui para o comensalismo, que é uma relação em que só um ganha, porém ninguém perde, por isso é uma relação harmônica. Então aqui a gente tem um exemplo das hienas e dos leões. Como é que funciona? O leão, ele vai lá, matou a sua gazelinha, comeu a gazelinha, deixou seus restos mortais, os restos mortais da nossa querida e morta gazela, hippie gazela, lá no chão. A hiena se alimenta desses restos mortais da gazela. Então, acaba que o leão, ele não sente. Então, para o leão, tanto faz aqueles restos mortais, ele não vai comer, ele só come carne fina, ele só come filé mignon. Mas o restinho, a hiena ela gosta. A hiena come, a hiena se alimenta daquilo. Então a hiena se dá bem e o leão, ele não se importa, o leão ele fica na pura neutralidade. Aqui a gente tem as relações desarmônicas. Vamos para as relações desarmônicas agora, começando pelas intraespecíficas. Peço perdão se por algum acaso ficou meio espremido demais, mas é que eu queria pôr numa lousa só, enfim, eu acho que dá para entender. Então a gente vai aqui para as intraespecíficas, começando pelo canibalismo. Eu nem coloquei uma definição, porque todo mundo sabe o que raios é um canibalismo. É quando um ser de uma outra espécie se alimenta desse ser da mesma espécie, beleza? Acho que não deu para entender. Eu espero que tenha dado. Basicamente, canibalismo, eu sou um homem, eu comi um homem, eu sou canibal. Porque eu comi, o meu alimento foi um ser da mesma espécie que eu, certo? Então, o canibalismo, um ganha, porque um come, e um perde porque o outro morre porque o outro comeu, beleza? Então aqui a gente tem um exemplo das aranhas, acho que você conhece a viúva negra que come o macho da sua espécie, certo? Então nesse caso é uma relação de canibalismo. E aqui a gente tem também a competição. A competição é um caso onde os dois se dão mal, porque é basicamente uma competição que pode ser em diversas espécies, por diversos motivos. Pode ser por comida, pode ser por espaço, pode ser por fêmea, pode ser por diversos motivos. E geralmente nessas competições ninguém se dá bem, porque todos acabam oferecendo muito, acabam batalhando muito, brigando muito, por às vezes um motivo que não é tão interessante para nenhum dos dois, mas que está no instinto, então eles acabam competindo, os dois se dão mal. E aqui a gente vai agora para as interespecíficas, ou seja, de espécies diferentes. Começando pelo amensalismo. O amensalismo, ele é uma liberação de substâncias contra crescimento. Então ficou meio estranha essa síntese, mas vamos lá. Primeiramente, alguém ganha, alguém perde, certo? Nesse caso aqui eu vou usar os fungos como o exemplo. Esses fungos, eles liberam antibióticos na planta. Na alga, por exemplo, esses fungos liberam antibiótico. Não, na verdade, algas e fungos, enfim, é só por exemplo, certo? Então, os fungos liberam esse antibiótico nesse organismo, e esse organismo não consegue crescer mais. Ele empaca no crescimento por causa desses antibióticos liberados pelos fungos. E aí os fungos vão lá e se alimentam deste organismo que não consegue mais crescer. Então, basicamente, o amensalismo é quando um organismo impede o outro de crescer, então acaba que só um se dá bem, o outro se dá mal. A gente tem aqui o parasitismo, então você já ouviu, não sei quem é mó parasita. Por que parasita? Porque parasita é um ser que vive às custas do outro, às vezes até a morte do ser que está sendo parasitado. Então aqui a gente tem como exemplo a lombriga no ser humano. A lombriga ela fica no ser humano, o ser humano não ganha nem um pouco, o ser humano vai, perdendo nutrientes, o ser humano vai perdendo sangue, o ser humano vai perdendo diversos tipos de
proteções do organismo, e a lombriga vai lá aumentando, crescendo. Em alguns momentos a lombriga ela chega num ponto que precisa ocorrer uma operação. Enfim, eu não sou médico, mas a gente sabe que a lombriga tem uma relação de parasitismo com o ser humano. Beleza? Deu para entender? Eu espero que sim. A gente vem também para o predatismo, que é bem simples, na verdade, é quando um mata o outro para se alimentar. O exemplo que eu tenho aqui é os leões comendo gazelas, igual eu falei no comecinho. O leão, ele mata a gazela para comer. Então, o leão é um predador natural da gazela. No caso, sempre o ser mais fraco vai morrer. Então, no caso aqui, a gazela ela é muito mais fraca do que um leão, certo? Então, a gazela morre, o leão come. E é importante dizer que não é só com animais. O herbivorismo, ele também rola nessa relação de predatismo. Então, vamos pensar aqui, deixa eu pensar num animal herbívoro, uma iguana, por exemplo. Eu sei que tem algumas espécies que não são totalmente herbívoras, mas enfim, uma iguana vai lá, comeu a plantinha dela. Isso é uma relação de predatismo. Por quê? Porque um ser morre para o outro se alimentar. A planta morreu, o ser, que no caso é a iguana, se alimentou. Beleza? E o último caso aqui, também competição, que se repete aqui, mas nesse caso entre outras espécies, entre espécies diferentes. Então aqui os dois perdem e é uma competição por comida ou espaço, por exemplo. Então, como exemplo, a gente pode citar animais que comem o mesmo alimento. A gente pode citar, por exemplo, leões e tigres. Eles não coexistem, mas eles comem o mesmo alimento. Se a gente soltar um leão e um tigre no mesmo lugar, eles provavelmente vão competir por uma gazela, certo? Bom, então é isso. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que a gente tenha conseguido ajudar você nessa videoaula. Bom, então é isso. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se você gostou, deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve se você não é inscrito e segue a gente nas nossas redes sociais. facebook.com/Resumetec, no Instagram, @Resumetec, e se torne um apoiador no Resumetec para você receber ainda mais conteúdo, para você receber muito conteúdo mensal. apoia.c/Resumetec. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.